Bom dia, cavaleiros e damas, primeiro ano do ensino médio, Colégio Ângulo de Divinópolis. Muita saudade de todos vocês. Espero que todos estejam bem, seus entes queridos também, né? E essa semana nós vamos falar de um tema que eu gosto muito de falar, né? Até porque esse tema ele sempre traz uma quebra aí de paradigmas, né? A gente durante muito tempo falou que a língua portuguesa, né? A gente sempre trabalhou assim, de maneira muito preconceituosa com a língua portuguesa, sempre voltando que o certo, né, trabalhando com o conceito de certo e errado na língua portuguesa, né, falar de maneira X está errado, de maneira certa X está certa, acabando privilegiando uma parcela linguística em detrimento de outra, né? Então, a variabilidade linguística, ela é moderna, ela é contemporânea, ela é, aliás, mais que moderna nesse conceito de variação linguística, de língua em movimento, língua em transformação, ele é contemporâneo e muito eficaz, muito produtivo, porque ele quebra muito paradigmas, né? De que existe uma fórmula certa para a língua, existe um modelo para a língua, existe um modelo a ser seguido, né? E essa discussão, ela é uma discussão produtiva que vai de maneira bem interessante, tentar tirar de nós preconceitos linguísticos, né? De fazer com que um grupo seja mais privilegiado que o outro, de que algumas variações linguísticas, alguns modos de falar e de escrever sejam menos respeitados, né? Então, hoje em dia, a palavra-chave de toda a relação humana, né? Duas palavras-chave, né? De toda a relação humana, que é o respeito e empatia. Primeiro, respeito pelo linguajar do outro, pelo ser do outro, pela cultura, né? Do outro, pelo modo de viver do outro. E a empatia, né? De colocar-se no lugar do outro. Hoje em dia a gente tem essas manifestações mundo afora, né? Acerca da morte de Floyd, diz muito disso, né, de como que as pessoas estão sendo empáticas, né, se colocando no lugar do outro, sentindo a dor do outro, né, e falar de variabilidade linguística, ela caminha por todo esse universo de respeitar, de ser empático, né, de entender a diversidade que somos, né? A diversidade que temos num universo tão lindo, e tão rico e tão amplo que é a comunicação, né? Que é a fala, né? A fala e a escrita, o universo da língua, da comunicação, né? Nós já vimos falado disso em outros momentos, e a apostila de vocês, Bernoulli, que foi reformada, comentei isso semana passada, ela foi ricamente reformada, né? Porque ela trouxe para nós duas unidades, 2 capítulos falando de situação-problema, né, tanto as situações-problemas, inclusive que são o tema, né, do nosso teste dessa semana, a situação-problema dos problemas mundiais da humanidade, não só nas questões objetivas, mas também nas questões de redação, e agora ela traz para a gente. Primeiro ela fala de situação-problema, agora ela fala de variação linguística, de variabilidade linguística, de língua em transformação, que nada mais é do que entender que esses mecanismos linguísticos estão em função do entendimento desses problemas, dessas situações-problemas, desses problemas mundiais que todo e qualquer ser humano pode enfrentar, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa, o que é a variação linguística, né? Então, o tempo todo nós somos seres sociais. Interessante, né? Nós somos seres sociais e seres históricos. Então, o tempo todo nós estabelecemos comunicação, seja ela escrita ou falada, né? E lógico que nós somos seres dinâmicos, seres em constante transformação, né? Seja por necessidades pessoais, sejam por necessidades sociais, coletivas ou históricas, mas nós estamos o tempo todo nos transformando, nos modificando. E isso também, esse fenômeno de modificação, também acontece no uso do idioma, no uso da língua, né? A língua também está em constante transformação, né? E esse modo de falar e esse modo de escrever que nós utilizamos para passar a informação adiante, para nos comunicar, para estabelecer relações, seja no trabalho, na escola, nas nossas relações interpessoais, familiares, né?
até de namoro, vamos dizer assim, todas as nossas relações interpessoais, elas passam obrigatoriamente pela comunicação, falada ou escrita. E quem tem o poder de dinamizar essa linguagem, esse uso falado ou escrito, somos nós, falantes. Então, a língua nos pertence. Nós não somos escravos da língua, a língua que nos pertence. Então, nós somos falantes, usuários dessa língua e, de acordo, às vezes, com momentos históricos, momentos sociais ou momentos culturais, ou até por questões de espacialidades geográficas, de acordo com as nossas necessidades e as nossas dinamicidades de relações, a língua vai variando, a língua vai sofrendo modificação. E essa modificação é o que nós chamamos de variante linguística. No Brasil, né, que nós temos um território imenso, né, um território de expansão, né, continental, vamos dizer assim, a variação linguística que mais chama atenção é a variação regional, até porque nós somos um país muito extenso territorialmente. E essas distâncias, né, marcadas aí também por distância, por diferenciações geográficas e por diferenciações culturais, faz com que a nossa língua, dentro da mesma língua portuguesa, sofra variações, correto? E aí hoje nós vamos acrescentar, nós já havíamos falado em alguns momentos nas aulas presenciais sobre variação linguística, mas hoje nós vamos falar de alguns termos linguísticos, né, acrescentar algumas terminologias que a apostila Bernoulli traz de maneira muito interessante. Né? Então, de maneira geral, a língua varia, ela sofre transformações, mas ela pode sofrer uma variação diafásica. Eita, Cris, que é isso, mulher? Tá falando grego agora, falando nome estranho aí? O que é uma variação diafásica? O nome é esquisito, mas a variação é simples. É a variação básica da língua que vai depender da maneira do processo comunicativo, da maneira e da situação sociocomunicativa em que, maneira como nós vamos nos dirigir ao nosso interlocutor, que é a pessoa com quem nós estamos conversando. Então, dependendo do contexto, eu vou usar, ora, a linguagem formal, ora, a linguagem informal. Então, é só isso, variação diafásica, né? Seria a utilização da língua de acordo com o contexto, com o grau de formalidade ou de informalidade. Ora, eu uso a língua culta, ora, eu uso a linguagem informal ou mais coloquial, tanto na escrita quanto na fala. Então, de repente, eu vou mandar um WhatsApp para o meu filho, eu não vou usar ali, né? Querido filho, bom dia, papapá. Não, eu vou usar e falar assim, faz favor aí para mim, trata do cachorro lá, põe comida pro cachorro. Então, eu estou usando, embora eu tenha escrito, né? Embora eu tenha usado ali o WhatsApp, mas eu usei a linguagem numa situação, num contexto comunicativo mais descontraído, mais informal. Mas eu posso estar mandando, por exemplo, um WhatsApp para o diretor da escola, né, para o Cláudio, aí eu vou ter um certo cuidado aí na maneira de falar, de escrever, aliás. E aí, esse texto vai ter um grau de formalidade maior, tanto na fala quanto na escrita. Correto? Então, a variação diafásica é isso. Nada mais é do que a maneira como eu dirijo ao leitor. Ora de maneira mais formal, ora de maneira mais informal. Tranquilo como um grilo? Ficou claro para todo mundo? Então, bora mais um nome esquisito aqui? Esse não é esquisito não, tá? Esse aqui é bem tranquilo, todo mundo conhece. Tem um outro depois, que é diastrástica, que é mais estranho. A variação histórica, claro, né? Nós somos seres históricos, nós somos seres sociais, nós mudamos através do tempo, por força do tempo, por força das relações, né? E isso faz com que a nossa maneira de escrever sofra alterações, né? Com que a nossa maneira de falar também se modifique, que palavras mudem de significado, até porque na língua portuguesa, a nossa língua ela é polissêmica, né? Uma mesma palavra pode obter vários sentidos distintos. A nossa língua ela passa por neologismos, ou seja, por necessidade eu crio palavras, que são os neologismos, e também nós passamos por arcaísmos, ou seja, as palavras deixam de existir, palavras são criadas, palavras deixam de existir, e ainda palavras são modificadas na forma de escrever, ou ainda palavras mudam de sentido de acordo com o contexto, de acordo com o lugar. Isso nós chamamos de variação histórica. Então, quando a língua, a palavra deixa de existir, aí ela vira um arcaísmo. Quando eu preciso criar uma palavra,
um neologismo, quando eu tenho vocábulos, palavras que numa faixa etária as pessoas dizem de um jeito e na outra faixa etária idosos falam diferente de crianças, que falam diferente de adolescentes, que falam diferente de adultos, né? Palavras deixam de ser escritas de maneira diferente. O próprio acordo ortográfico, né, que entrou em vigor em 2009, ele é um exemplo de variação histórica. Então, algumas palavras mudaram de grafia, umas eram escritas com hífen, deixaram de ser escritas com hífen, outras não tinham, passaram a ter, algumas tinham acento e deixaram de ter. Perceberam que a variação histórica está mais presente do que a gente pensa, né? Então, por exemplo, antigamente escrevia farmácia com PH, hoje não usa mais, né? Antigamente a gente falava, ao invés de falar você, falava vossa mercê, hoje a gente fala você, perceberam? A língua, ela se modifica por força do falante, então eu posso criar palavras, eliminar palavras, pessoas com faixas etárias falam de maneira diferente, e palavras são escritas ao longo do tempo de maneira diferente, que a gente vai chamar de variação histórica. Certinho? Tranquilo como grilo? Posso seguir? Posso seguir o baile? Aí, ó, um nome esquisito aí, coitado. Variação diatópica, né? O que vem a ser isso? Foi lá no início, eu falei com vocês que no Brasil, né, um país de extensão enorme, ele varia, ele modifica o país, né? A língua pode variar para um país do tamanho do nosso, a língua varia muito por causa da cultura, por influência da cultura, por influência das tradições, dos modos de viver, né? Dos hábitos das pessoas. Então, acaba que a língua vai se modificando, que é por isso que a gente chama ela de diatópica, porque tem a ver com o topos, né? No lugar. Então, de acordo com o lugar onde a pessoa, o lugar onde ela vive, vai sofrer influência no linguajar, no modo de viver dela, né? Daí que surgem, né, os sotaques, os dialetos, os falares, os dizeres de cada região. E a gente vai chamar de variação diatópica, nada mais é do que a variação regional, né? Então, por exemplo, às vezes abóbora, num lugar a gente chama de abóbora, no outro lugar chama de girimum, em algum lugar chama mandioca, no outro lugar chama aipim, macaxeira. Ou seja, a língua, ela pode variar de acordo com a região, que nós vamos chamar de variação diatópica, né? E tem uma outra muito esquisita também, chamada de variação diastrástica. O que trem, gente? Diastrástica? Distração mesmo. Então, ou seja, pessoas de grupos sociais diferentes têm acesso à informação, e aí a gente tem que ter cuidado com o preconceito linguístico, tá? Muito cuidado com isso. Pessoas de grupos sociais diferentes, com acesso a informações diferentes, têm um linguajar diferente, e também a questão dos jargões, os linguajares próprios de cada profissão. Então, o surfista fala de um jeito, o advogado fala de outro jeito, o médico fala de outro jeito, o professor fala de outro jeito, ou seja, grupos culturais e profissionais, né, até dentro de uma mesma região, pode ter essa variação diastrástica, né, que vai variar. A gíria, por exemplo, é um bom exemplo de variação diastrástica, né, ou seja, está dentro da mesma região, né, está dentro da mesma historicidade, mas é um recorte daquele grupo. Então, dentro de um grupão social, você tem um grupo determinado menor, com as suas próprias características. Certinho, tranquilo como um grilo para todo mundo, claro. Né? Não se esqueçam de estudar os nossos problemas mundiais, de rever as nossas aulas no YouTube, de situação problema 1, situação problema 2 para o nosso teste dessa semana. E como sempre, encerramos a nossa aula aí com praticando na apostila 2 de vocês, primeira série, Bernoulli, as páginas 70, 71 e 72. Grande beijo, sucesso a todos.